Então fala você, conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Peço para que você não pule sequer uma parte do vídeo, assista todo o conteúdo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, né? Se inscreve utilizando esse botão. Clicou uma vez, está escrito, é de graça, não paga nada. Deixe seu like também, é muito importante para o canal. E habilite o sino das notificações. Aqui, deixa eu ir direto aos assuntos aqui, sem fazer muito nariz de cera, porque, assim, gente, eu tô fazendo live diárias aqui agora no canal para conversar com vocês, sem ser essa coisa muito mecânica de um vídeo, enfim, no aeroporto, enfim, num estúdio, em qualquer lugar. Enfim, eu gravo, coloco aqui e não consigo dar a atenção para vocês, sabe? Assim, eu sinto que eu tenho essa obrigação também de abrir uma live para trocar uma ideia, para, enfim. E, pô, hoje eu abri uma live e de repente as pessoas, por causa de político, começam a falar um monte de besteira na internet durante a live. Uma live que é pra gente debater, que é pra gente falar de Vasco, pra gente noticiar, pra eu ouvir você, ler seus comentários. Aí chega um Zé Ruela político que não conhece nada de Vasco, não vai a um jogo do Vasco, só fica falando besteira na internet, e aí acabou atrapalhando a live ali. Eu peço desculpa a quem estava assistindo aí a live, porque eu precisei sair do ar, porque realmente fiquei muito nervoso. Mas não é isso que vai me abater, não. Não é isso que vai me abater, não. Não vou parar por causa de idiotas como esse aí, não, porque não é Vasco. Eu sei que não são vascaínos, eu sei quem é Vasco e sei quem é político futebol clube. Ninguém vai desenhar isso aqui pra mim. Sabe, o vascaíno de verdade, ele vê o bom momento do clube, ele apoia, depois de todas as desgraças que o Vasco passou, ele apoia, ele fala, não, vou apoiar daqui pra frente, eu vou amar e cuidar daqui pra frente. Essa é que é a grande realidade e evita certo tipo de coisa aí, ó, tipo como esses aí que vocês viram hoje durante a live. Bom, eu vou falar aqui sobre reforços, tá? Vou falar também sobre o jogo entre Vasco e Palmeiras. Olha, um peso muito grande nesse jogo. Fica atento, fica ligado, porque já foram vendidos, gente, tempo recorde. A torcida do Vasco, ela é incrível, sabe? O Vasco brigou na justiça, ganhou da dupla Fla-Flu, né, para jogar no Maracanã, e já foram vendidos mais de 50 mil ingressos, e eu avisei para vocês, isso até o momento que você está assistindo esse vídeo aí, hein? Porque, na minha opinião, esses ingressos já estão esgotados, são mais de 70 mil ingressos para o Maracanã. Você vai se inscrever aqui embaixo para você acompanhar esse jogo ao vivo aqui no canal. Vai ser um jogo daqueles, tá? Um jogo gigante, um jogo que já decidiu o Campeonato Brasileiro, que já decidiu a Mercosul, e você vai assistir aqui, acompanhar aqui no canal Vasco Connect, ou então se inscreve. Realmente a torcida do Vasco vai fazer uma linda festa no Maracanã e você vai acompanhar todas as imagens da chegada da torcida, enfim, se inscreve aqui embaixo e, enfim, não esquece aqui do canal nesse domingo não, que você vai acompanhar tudo que vai acontecer, né, nesse evento maravilhoso contra a equipe do Palmeiras no estádio do Maracanã. Bom, falando sobre contratações, o Vasco encerrou hoje, né, o ciclo, né, de contratações para esse ano. O Vasco que anunciou o Carvajal, né, que treinou na manhã dessa quinta-feira no CT Moacir Barbosa, foi a campo, conseguiu bons movimentos, foi bem no treino. Acho que vai ajudar o Vasco pelo que eu vi, pelas imagens que eu vi. Acho que é um cara realmente diferenciado. Estava sem espaço no Santos, é muito pesado, né? A pessoa, estava sem espaço no Santos. Não tem nada disso, tá? Me informei com algumas pessoas ligadas ao Santos, principalmente jornalistas, né? Que é a área que eu atuo, que eu trabalho. Então, os caras falam, cara, o Carvajal é muito bom de bola. Ele, infelizmente, teve uma contusão que afastou ele dos gramados e ele não teve uma sequência com a camisa do Santos. Assim como o Léo e o Lucas Piton, né, o Léo zagueiro que veio do São Paulo e o Lucas Piton, o departamento dos scouts do Vasco tem trabalhado muito bem. De repente um erro ou outro que faz mal, que faz parte, né? Tipo, errou numa contratação ali, errou numa outra contratação aqui. Beleza, isso aí é normal. Enfim, ninguém vai acertar 100% na vida, imagina, escolhendo alguns atletas para você colocar no seu elenco, para que, enfim, são muitos jogadores. Então, 100% ninguém acerta. Isso aí não tem jeito. Então, o Vasco, nessa primeira janela, eu vou fazer uma análise aqui dessa primeira janela
em que o Vasco contratou jogadores como Ivan, como Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo, Robson Bambu, Lucas Piton, Jair, Luca Orelano, o Pedro Raul também, destaque do Campeonato Brasileiro passado. O Vasco foi muito bem, gente. Na minha opinião, o Vasco conseguiu montar nesse primeiro semestre o que é mais difícil para qualquer equipe, né? Que é montar realmente uma espinha dorsal, montar um time, encontrar um time que consiga, é esse aqui o time do Vasco hoje, né? E o Maurício Barbieri conseguiu também montar, além de montar um time, ele conseguiu ajustar os meninos da base, né? Junto com esses jogadores que foram contratados, e agora sim, na janela do meio do ano, aí o Vasco traz jogadores maiores, jogadores grandes. Ah, Eduardo, mas pode sair jogadores do Vasco? Do Vasco, do Palmeiras, do Flamengo, dos quintos dos cabruncos aí, pode sair jogadores. Né? Na janela do meio do ano, a Europa ataca, a China ataca, enfim, são mercados milionários, então pode sair jogador de qualquer equipe, não só do Vasco. Então vamos parar com essa palhaçada de que só vai chegar jogador no Vasco depois que o Marlon Gomes for vendido. E se for também, graças a Deus, tá? Graças a Deus no bom sentido. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque lá atrás o Vasco vendia o Paulinho e não contratava porcaria de jogador nenhum. Então vamos parar de falar besteira na internet para poder defender políticozinho de estimação, né? Porque aqui no canal não tem vez não. Sempre dei porrada neles e agora não vai ser diferente. Né? Eu sou Vasco, não tenho político de estimação. Sabe? Outro jogador é esse aqui, ó. Dá uma olhada aí, Franco Fagundes, aqui, ó. Pra não falar, tá inventando, não. Esse jogador aqui, que eu falei mais cedo, que eu venho noticiando, assim como outros atletas, eu venho falando aqui, gente, o Vasco está atento no Franco Fagundes. Existe uma proposta aí milionária, já ultrapassa a marca de 30 milhões de reais. O Vasco pode acertar a contratação desse jogador a qualquer momento. Então, assim, eu vou falar um negócio para vocês aqui. O Vasco, ele continua trabalhando. Então foi essa a informação que eu recebi. O determinado dirigente falou comigo, falou, Eduardo, a janela fecha, as janelas fecham, né? Normal, né? A janela de transferência. Mas o Vasco não para. O Vasco continua trabalhando para trazer um jogador A, um jogador B, para dentro do seu elenco. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que isso, gente, é muito normal. Sabe, primeiro eu montei uma espinha dorsal, no primeiro momento, né? No segundo momento eu vou, enfim, escolher o medalhão A, o medalhão B, enfim, muita gente está usando aí a cereja do bolo como... Eu acho que assim, acho que é um grande jogador. Vamos supor, se o Carvajal der certo ali no meio campo, será que você vai ficar lembrando que o Vasco tem que trazer um Coutinho, que o Vasco tem que trazer um Di Maria, que é um desejo meu? Deixei isso muito claro aqui. Falei, olha, é um desejo meu, Eduardo. Eu, Eduardo, queria muito ver o Di Maria com a camisa do Vasco. Mas isso é meu. Isso aí não é ninguém, não, que está falando, não. Isso aí sou eu que disse. Aqui é um desejo, eu gosto do jogador. Assim como você tem seu gosto, eu também tenho o meu. Então, assim, tem coisa que realmente eu não entendo. São críticas idiotas mesmo. Não tem como a gente colocar outra coisa, não. Sabe? Assim, colocar outra palavra, na verdade. Porque uma pessoa dessa deve ter problema mental, não sei, deve ter algum tipo de distúrbio, né? Porque a gente respeita, a gente fala, a gente transmite aqui, faz sempre o melhor pro Vasco. Mas tem gente que realmente não quer o bem do clube e há uma politicagem para lá e para cá o tempo todo. E isso só atrapalha. Vai fazer o quê? Vou fazer o quê? Fala para mim. Eu vou continuar apoiando, eu vou continuar cuidando, eu vou continuar transmitindo assim como eu vou no domingo no Maracanã. Por que essas pessoas não me encontram lá? Pô, Eduardo, eu vou vir aqui, vou falar na sua cara o que eu penso de você, eu tô aqui no Maracanã, tô aqui em São Januário. Não vão, gente, eles não vão para estádio, eles não compram um ingresso para dizer assim, vim para esse jogo aqui, ajudar a apoiar o Vasco, comprei um ingresso para ajudar o Vasco. Não fazem, pô. Então ninguém vai ficar desenhando isso pra gente, pô. Você tem que saber quem é quem. É só você, quando você parar para ver vídeo ou notícia dessas pessoas, é só você analisar. Será que esse cara é Vasco mesmo? Esse cara não fala bem do Vasco em 1 minuto. Será que isso é Vasco mesmo? Será que isso ama o clube mesmo? Então, pensa um pouquinho antes. Faz uma autoanálise, né?
Aí depois vocês comentam. Tá certo, gente? Então é isso. Depois eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Se inscreve aqui embaixo, tá? Mais uma vez, deixe o seu like, vamos com tudo, e bate no peito, né? Bate no peito e diz: isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.